Acho que todo mundo conhece a Austrália por ter uma fauna bastante diferente da do resto do mundo. A Austrália começou a se separar do supercontinente Gondwana há aproximadamente 130 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, junto com o que se viria a tornar a Antártida. Enquanto a Antártida ficou completamente congelada, a Austrália continuou sem contato com grandes massas de terra, o que deu tempo para a evolução produzir uma das faunas mais exóticas, diferentes e etc. Tudo que seja bizarro dado o resto do mundo e que temos até hoje. E hoje vamos conhecer a versão gigante da fauna australiana, a megafauna australiana. E é essa megafauna bastante incomum que vamos conhecer hoje. Bem, para falarmos sobre a megafauna australiana, nós primeiramente temos que entender o que significa o termo megafauna. Megafauna é um termo utilizado para designar um conjunto de animais de grande porte, acima de 45 quilos ou de 1 tonelada. Bem resumidamente, mas digo bem resumidamente é isso, mas eu vou deixar um texto mais bem explicadinho aí na tela. E o primeiro animal desta megafauna que vamos falar é... Esse com certeza deve ser um dos mais famosos desta lista, o Thylacoleo carnifex, chamado popularmente de leão marsupial, que apesar de não ter parentesco com os felinos, ele foi um marsupial, o maior mamífero predador da Austrália, um cargo realmente impressionante. Agora, sobre o seu tamanho, o Thylacoleo carnifex, uma correção aqui, atingia até 1,5 metros de comprimento, 80 centímetros de altura e 130 quilos. A sua mordida era uma das mais poderosas dentre os mamíferos, tanto atuais e tanto extintos. A sua mordida era comparável à de um leão macho adulto de 250 quilos. Agora, ele tinha uma mordida realmente impressionante. Para entendermos isso, vamos analisar o seu crânio. Aqui percebemos que ele tem incisivos bastante desenvolvidos, bem parecido até com os dos roedores. Em contrapartida, os seus caninos eram bem pequenos e quase que vestigiais. Em contrapartida também, os seus premolares eram bastante desenvolvidos e também bem afiados. Um carnívoro com caninos diminutos. É coisa mesmo da Austrália. As espécies de Thylacoleo viveram entre o Plioceno e o Pleistoceno, de 2 milhões até 30 mil anos atrás. O Diprotodon, também chamado popularmente de wombat gigante, e realmente ele é um parente gigantesco dos wombats, foi simplesmente o maior integrante da megafauna australiana e o maior marsupial que já existiu. Com 3 metros de comprimento, 2,1 metros de altura e 2,8 toneladas, ele tinha um tamanho equivalente ao de um rinoceronte e provavelmente ele desempenhava o mesmo papel que os proboscídeos, os atuais elefantes, desempenham em outras partes do mundo. Inclusive, ele tem evidências de até ser um animal migratório e possivelmente foi uma presa do Thylacoleo carnifex. Este é o Procoptodon goliath, apelidado popularmente de canguru da cara curta, e eu vou apelidar ele carinhosamente aqui de canguru com cara de bulldog. A carinha dele. Ele poderia chegar até 2 metros de altura e também 2 metros de comprimento, com um peso de 200 até 240 quilos. Graças ao seu enorme tamanho, ele não consegue fazer uma coisa que os cangurus atuais fazem: saltar. Sim, um canguru que não salta. O Procoptodon se ferrou nessa. Mas ele era bem adaptado para percorrer longas distâncias, caminhando mesmo. O seu estranho, eu não sei se estranho seria a palavra certa, mas acho que invulgar seria a mais certa. O seu invulgar focinho curto era apoiado por músculos esmagatórios bastante poderosos. Ele era assim adaptado para comer vegetação dura, como arbustos e as árvores do seu ambiente árido, com a ajuda de seus braços para alcançar a vegetação. E ele também seria uma potencial presa de alguns predadores que irei mencionar agora. Varanos priscos.
chamado popularmente de Megalania, que um dia já foi o seu nome científico oficial, Megalania prisca. Também é chamado popularmente de lagarto monitor gigante porque realmente a Megalania foi um parente gigantesco dos dragões de Komodo modernos. Como temos poucos fósseis do animal, as estimativas de tamanho variam bastante. As estimativas modernas são de 1,5 até 5 metros de comprimento e de 50 até 300 quilos, tornando-se assim o maior lagarto terrestre que já existiu e possivelmente o maior animal venenoso que já existiu, se considerarmos a hipótese que a Megalania pode ter sido sim venenosa, assim como o seu parente moderno, dragão de Komodo. E uma pequena curiosidade, alguns cientistas especulam que a Megalania possa ter tido uma pequenina crista no topo da sua cabeça. Mas isso é uma teoria, afinal temos poucos fósseis da espécie. Mas temos certeza de uma coisa, que a Megalania não estava sozinha no cargo de predador terrestre. Bem, se nós temos um lagarto gigante, por que não um crocodilo terrestre? Vos apresento o Quincana. Vou arregar pra tu não, hein? O Quincana fortisson, espero ter pronunciado o nome certo, foi um crocodiliano terrestre da subfamília Mecossuchini, uma subfamília intimamente relacionada aos crocodilos e aos gaviais modernos, tendo habitado toda a Oceania. O Quincana fortisson possivelmente foi o maior do seu grupo, mas como temos poucos fósseis da espécie, o seu tamanho é difícil de estimar, mas as estimativas atuais são de 3,5 metros de comprimento e possivelmente mais de 200 quilos. Os seus fósseis, que consistem basicamente em um crânio, foram encontrados mais a nordeste da Austrália e possivelmente evitou zonas áridas e preferia mais zonas como savanas, onde podia caçar como, por exemplo, os diprotodontes, vombates gigantes e os cangurus gigantes com caras de bulldog. Uma também possível presa desses enormes predadores que eu acabei de mencionar foi a enorme ave Geniornis newtoni, com até 230 cm de altura e de 200 até 240 kg. Ela viveu entre o sul e leste australiano e foi uma ave pertencente à família Dromornithidae, chamada popularmente de pássaros trovão ou patos demoníacos. E apesar dessas aves dessa família estarem intimamente relacionadas com os patos e com os gansos, eu não entendi esses nomes populares. Eu não entendi. Mas o que pode explicar o apelido pássaro trovão é que as aves dessa família conseguiam correr relativamente rápido, apesar do seu tamanho, graças às suas pernas extremamente musculosas. Essa família também contém simplesmente as maiores aves que já existiram, como por exemplo a Dromornis stirtoni, que poderia pesar absurdos 600 kg. A Geniornis iria preferir habitats como por exemplo florestas abertas ou savanas, e ela tem pinturas rupestres nas cavernas australianas. Olha só que legal. Você já imaginou qual seria o resultado entre o cruzamento de um wombat, uma anta e uma preguiça gigante? Bem, acho que não. É até meio óbvio. Mas o que você veria? Ou era uma aberração que parece ter vindo diretamente de Chernobyl, ou era uma palorqueste chamada popularmente de anta marsupial. Ela era um parente do Diprotodon e o seu crânio possui uma cavidade nasal recuada, o que faz-nos pensar que ela tinha uma tromba, o que lhe conferiu uma leve aparência de anta. O seu tamanho, 2,5 metros de comprimento e de 130 até 200 quilos. Possuía garras enormes nas patas dianteiras. Era atarracado, bizarro e tinha membros anteriores rígidos. Era um herbívoro com hábitos ramoneadores que se erguia sobre as suas patas traseiras e com a ajuda das suas patas dianteiras alcançava as folhas altas para se alimentar. E essa era a Austrália há 40 mil anos atrás. Claro que temos outras espécies de animais, como por exemplo, cobras com até 6 metros de comprimento, como a Vonambi, koalas gigantes com até 13 quilos, que eu não vou tentar pronunciar o nome da espécie, mas vai estar aparecendo aí na tela, tartarugas gigantes, chifrudas com caudas espinhosas, como a Meolania, por exemplo, que também pode ser encontrada na Nova Caledônia, marsupiais queixudos com dentes de sabre como tilacosmilos, cangurus gigantes e também cangurus gigantes não nomeados. Agora, como toda essa megafauna
incrível foi jogar no Vasco? E é isso que eu vou explicar agora. Bem, vou aqui apontar os motivos principais. O primeiro é a mudança climática. Bom, o continente ficou ainda mais quente do que já era e a água ficou mais escassa. E os lagos interiores ou diminuíram ou simplesmente desapareceram. E é claro, os humanos influenciaram nessa história toda, mas não é através da caça. Pelo menos não diretamente, porque os humanos estavam mais restritos ao norte da ilha, mas quando eles migraram mais para o centro, eles começaram a usar fogo para atrair grandes presas para áreas de caça. E aí, a vegetação mudou tudo, começou a ficar só mais eucalipto e os herbívoros que precisavam daquela vegetação simplesmente foram de F e também os seus predadores. E essa era a megafauna australiana. Nós temos também pinturas rupestres, fósseis, que contam uma história bastante interessante sobre como era a Austrália até 40 mil anos atrás. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Produzi com bastante carinho e também demorou bastante. Deixa o like, se gostaram também se inscrevam no canal. É isso, valeu, falou e fui!